Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Roman J. Israel, Esquire, que é o filme que fez o Denzel Washington ser indicado ao Oscar de melhor ator aí esse ano, e é o novo longa dirigido pelo Dan Gilroy, que é o diretor também de Nightcrawler, ou O Abutre aqui no Brasil, que era um filme que trazia o Jake Gyllenhaal num papel surtadíssimo, e que era um filme que falava muito sobre esse jornalismo sujo e doentio, que explorava o que havia de pior na sociedade, que explorava a violência e a tragédia alheia. Então, assim, era um filme muito bacana nesse sentido, que trazia, como eu falei, um protagonista fabuloso. Esse Roman J. Israel Esquire, ele é um filme que consegue repetir uma proeza do Nightcrawler, mas não consegue repetir muito bem a outra. Para começo de conversa, o filme ele gira em torno do Roman J. Israel Esquire, que é um advogado que sempre quer fazer o trabalho mais correto possível, o mais justo do ponto de vista ético e de social mesmo. E o filme ele se concentra basicamente na persona desse cara e como que essa abordagem pode ou não trazer alguns problemas pra ele mais pra frente, como que ele pode acabar se sabotando no processo e como que é difícil você manter uma compostura 100% ética no seu trabalho e esse tipo de coisa. E a primeira coisa que chama atenção nesse filme é o próprio Roman J. Israel. Ele é um personagem interessante e ele é um personagem complexo porque ele é uma figura ao mesmo tempo frágil, vulnerável, que em alguns momentos soa até um pouco patética no roteiro, assim, mas ele é um personagem que conquista o espectador, e ele é um personagem que o tempo todo ele surge pequeno. Ele é uma pessoa com uma postura bem frágil, assim. E é interessante isso. E é um personagem que, por conta do roteiro, se ele caísse nas mãos de um ator um pouco menos talentoso e um pouco menos experiente e um pouco menos cuidadoso, ele poderia se transformar numa caricatura completa. E, felizmente, o Denzel Washington, ele é um ator, que todo mundo sabe, ele é um ator bastante talentoso, e ele consegue criar o Roman J. Israel como um cara que, ao mesmo tempo, ele soa um pouquinho excêntrico, mas sem nunca cair na caricatura completa. Ele é um personagem que soa convincente, soa plausível. E o Denzel Washington, ele se mostra bastante minucioso na composição do personagem. Por exemplo, ele mantém a curvatura dele sempre um pouco arqueada, a bunda um pouquinho pra trás, assim, e as caras e bocas dele, ele é um personagem que sempre exala um pouco de fragilidade e um pouco de incompatibilidade com o que tá ao redor dele. Ele tem alguns problemas, algumas dificuldades pra se socializar aqui e ali, mas é interessante porque de vez em quando, e isso é uma coisa que torna o personagem um pouco mais profundo, de vez em quando ele se impõe de uma maneira surpreendente. Ele, por mais que ele seja uma pessoa um pouco vulnerável, ele é um cara que domina muito bem a área dele, ou não necessariamente domina muito bem, mas ele é um cara que consegue, aquela frase de botar o pau na mesa, ele consegue se impor muitas vezes de uma maneira surpreendente, e ele exibe um conhecimento a respeito do direito em si que é fabuloso. Então, o personagem em si, ele é um personagem muito interessante que, infelizmente, merecia estar num filme melhor, porque os temas que o filme aborda, que são temas do tipo até que ponto o advogado pode se manter 100% ético, e 100% moral e 100% justo, e até que ponto a justiça e todo o meio onde esse personagem está inserido não vai começar a conspirar contra ele, são temas interessantes que só por isso já tornam o filme um pouco relevante. Agora, apesar disso, ainda assim, por mais que ele traga um tema interessante, como eu falei, ele é um filme que acaba se sabotando nesse sentido, porque as discussões que o filme propõe são discussões não tão aprofundadas e não tão naturais quanto deveriam ser. Muitas vezes o filme acaba, inclusive, caindo no clichê, acaba caindo no artificial. Por exemplo, existe uma cena onde o personagem, o protagonista, ele encontra um cara caído, quase morto na rua e tal, e ele resolve ajudar a pessoa, e aí chega a polícia e tal, e é uma situação tão, sabe, artificial, tão cafona até. E o final do filme, a maneira como toda a situação final do filme é conduzida e tal, através da música e através da própria montagem, que aposta nos fades meio bregas e tal, acaba soando novamente cafona. E, aliás, a trilha sonora desse filme, que é do James Newton Howard, que é um compositor que eu costumo gostar até, é uma trilha sonora exagerada, excessiva, que faz questão de comentar cada passagem do filme, faz questão de mastigar cada sensação que o espectador deve sentir. Então, assim, a trilha sonora, ela é realmente problemática, e o filme, ele tem problemas de ritmo.
Ele é um filme bem chatinho. Ele é um filme que tem 2 horas, menos de 2 horas, se eu não me engano, e ainda assim ele é um filme complicadinho, é um filme com um ritmo bem moroso, bem chatinho de ver e tal. E a condução do próprio Dandy Roy é uma composição meio, como eu falei, cafona, sem muita naturalidade, então é um filme problemático. Mas é um filme que vale a pena ser assistido por causa principalmente do Denzel Washington, por causa do Roman J. Israel e por causa dos temas que o filme sugere. Pena que ele não consegue discutir eles tão bem e com a eficácia necessária. Mas vale a pena assistir. Roman J. Israel, como eu falei, é um personagem que merecia estar num filme melhor. Um grande abraço, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, diga aí nos comentários o que você achou do filme, e é isso. Um grande abraço e valeu!